essa possibilidade de estar palestrando junto ao CREA Júnior Núcleo de Juiz de Fora hoje, né? Então, tenho a agradecer primeiro a uma grande amiga, a Richelle, né? A Michele e também ao Jefferson por ter preparado o ambiente, por ter me convidado e, enfim, me acompanharam aí durante todo o processo, né? Enfim, foram pessoas que colaboraram, né, junto a Deus, para que eu estivesse aqui hoje compartilhando um pouquinho do conhecimento com vocês, né? Tenho muito a aprender ainda, não sou sabe-tudo, mas sei muito e quero passar um pouquinho para vocês hoje, tá bom? Pessoal, o primeiro passo que eu gostaria de fazer aqui hoje é conceituar a ferrovia. O que é ferrovia? Ferrovia, ela é transporte, né? É levar algo do ponto A até o ponto B, tá? Seja carga, seja pessoas, tá? Carga, tem a carga tradicional e carga viva, animais, em contraponto a pessoas, né, seres humanos. E ela gera dois tipos de valores: valor social e valor financeiro. Lembrando que tem os valores que são uma área de interseção entre social e financeiro, por exemplo, o emprego, né? Emprego é algo que impacta tanto na sociedade, né, fazendo a ocupação das pessoas, motivando pessoas dentro de uma comunidade, de uma sociedade, de uma companhia, e também impacta financeiramente. Ela faz girar capital ali dentro daquela microeconomia, né? Estou falando assim de uma área mais regional, de uma área mais fechada, tá? Ferrovia, eu vou explicar com um olhar logístico, que é defendendo um pouquinho também a classe dos logísticos, que é um pouquinho desacreditada aí pelo mercado, né, digamos assim. A ferrovia, a gente tem que dar dois passos antes para chegar nela, né? Primeiro, a gente tem o conceito de cadeia de abastecimento ou cadeia de suprimentos, né? Também chamada aí de supply chain. Supply chain compreende toda a área de obtenção de matéria-prima, né, extração, até a porta do cliente, tá? Isso é o supply chain, é todos os processos do transporte inicial, trabalho, preparação da matéria-prima, produção, questão industrial, distribuição, logística de entrega, logística de distribuição, logística reversa. Então, engloba toda essa área. Dentro da cadeia de suprimentos, nós temos a logística. O pessoal confunde muito logística com transporte, né? Logística não é sinônimo de transporte, né? Muita gente acredita que é. Mas logística, ela compreende tudo que envolve armazenamento e movimentação de cargas, tá? Então, controle, coordenação, planejamento, gestão, área de tecnologia da informação, previsão de demanda e até chegando a feedback, tá? Que é a última parte ali daquela determinada cadeia, tá? Nós temos aí também tipos de logística, né? Logística de produção, logística de distribuição, logística de reversa, enfim, compreende toda essa questão. Dentro de logística, nós puxamos um fio, né? E a gente encontra transporte, tá? Dentro de transporte, nós abrimos outros fios e a gente encontra transporte terrestre, transporte aquaviário e transporte aéreo. Dentro de transporte terrestre, nós abrimos mais uma caixinha que vão ter dois modais, né? Dutoviário também, em alguns casos, pode ser terrestre, mas não entra nessa classificação. Nós temos a rodovia e a ferrovia. São dois transportes que, ora, competem, ora, são sócios, ora, são parceiros, né? Eles se complementam, tá? Abaixo de 400 quilômetros dentro de um transporte, via de regra, o transporte rodoviário ele tem vantagem. Acima de 400 quilômetros, via de regra, a ferrovia toma a frente. E quanto mais se aumenta essa distância e mais se aumenta o volume de carga, a ferrovia vai ganhando mais e mais eficiência no transporte, na movimentação dessa determinada carga, tá? Como eu já expliquei, pode ser ou a carga tradicional ou pessoas. Beleza?
Nós conceituamos aqui, então, de certa forma, o transporte terrestre, né, entre rodovia e ferrovia, tá? Nós temos aí também a ferrovia como um transporte muito mais ecológico do que o transporte rodoviário, tá? Se fizer a proporção de eficiência energética entre os dois modais, a ferrovia está muito à frente, principalmente quando se ganha mais terreno acima dos 400 quilômetros, beleza? Mas eles também se complementam, né? Eles podem estar aí associados em terminais, né? Terminais multimodais, por exemplo. Via de regra, a ferrovia ela é ideal para o transporte longo e a rodovia para o last mile, né? Que seria aí, o transporte último, né? A última milha, que seria a ferrovia faz o transporte maior, né? Para no terminal, passa para o caminhão vai até a porta do cliente. Nem todo mundo tem uma ferrovia na porta de casa, mas todo mundo tem uma rodovia na porta de casa, né? Então, eles se complementam basicamente desta forma. Por exemplo, vamos supor que o Correios utilizasse ferrovia e uma pessoa que está em Anápolis quisesse entregar algo para quem está em Imperatriz, acredito, né? Se tem uma cidade que passa ferrovia aqui na região norte e Anápolis está no centro-oeste, né? Utilizando a ferrovia norte-sul, você consegue fazer essa conexão. Então, você conseguiria com que uma pessoa colocasse nos Correios em Anápolis, levasse até Imperatriz, Imperatriz sai do trem, vai para a van, para o furgão do Correios e vai até a porta do cliente. São formas de complementar o transporte. Agora que a gente fez essa definição mais técnica, vamos para um pouquinho de história, né? O conceito mais antigo de ferrovia, como conceito, ele remonta até 600 a.C., na Grécia Antiga, que são o quê? Rodas que passam sobre locais pré-determinados. E aí houve uma evolução, desde trilho de madeira, tração animal, tração humana, né? Várias evoluções, até que se evoluiu tanto que houve a necessidade de um avanço maior, né? Nós temos Herón de Alexandria com a primeira proposta de máquina a vapor. Logo depois, nós temos o James Watt, né? Que foi o criador da máquina a vapor com um conceito melhor, mais potente, né? A partir da criação dessa máquina a vapor em 1777, os inventores da época viram que aquilo era bom, né? Havia uma máquina ali que fazia tração, ou seja, utilizando ali o vapor, ela conseguia fazer um esforço grande, mas o desafio era como aplicar essa máquina na nossa cadeia produtiva, já que a invenção da máquina foi primeiramente aplicada à indústria e deu o boom da Revolução Industrial, né, no século XVIII. Principalmente na Inglaterra, depois se expandiu para a Europa continental, para os demais países que estão dentro do continente. Na Inglaterra é uma ilha. A partir dessa evolução, né, 1804, o Richard Trevithick conseguiu a primeira aplicação dessa máquina a vapor numa locomotiva, né, para fazer ali a movimentação, a tração, né? E antes dele, outras pessoas tentaram fazer essa aplicação dentro de uma locomotiva, dentro de uma ferrovia, mas falharam, tá? Então, ele foi um dos que tentou e conseguiu, né? O desafio na época era como aplicar na terra, no terrestre, e como aplicar também para navios, né? Então, esses foram os dois desafios da época para fazer essa aplicação da máquina a vapor do James Watt, né? Enfim, avançou-se, né? Houve a criação, a primeira encomenda comercial em 1813, né? Então começou-se a fazer locomotivas, a se criar ferrovia para vender, isso na Inglaterra, né? Então os primeiros a saberem a arte, a entenderem essa arte da ferrovia foram os ingleses, né? E agora vamos partir aqui para a América, para o continente americano, né? Aqui no Brasil, o transporte ele sempre foi um ponto de gargalo, desde sempre, né? No Brasil Império, no Brasil Antigo, nas extrações, utilizava-se muito carro de boi
né, e lombo de mula, e tração humana mesmo, gente com pacote no ombro, levando carga, né? E sempre, lógico, buscando porto, né? Nessa época, o Brasil já estava bem na exportação, aí, cana-de-açúcar, o café, né? Que nessa época também foi um grande produto que alavancou a criação das primeiras ferrovias, né? Os filhos dos fazendeiros iam estudar na Europa, voltavam com a ideia da ferrovia, entenderam um modal de transporte rápido e seguro, né? Os filhos do pessoal do Império, né, os aristocratas, eles iam para a Inglaterra ou para a Europa estudar e vinham com o conceito de ferrovia. E ali os fazendeiros começaram a pressionar os deputados da época, né, e a pressionar até a coroa, de forma a se criar legislações ou se incentivar a ferrovia no Brasil. Foi então, né, que o Diogo Feijó, né, Diogo Antônio Feijó, 1835, propôs ali no decreto 101 o primeiro modelo de concessão, né? Ele permitia a construção de ferrovia e dava concessão por 40 anos para a utilização. Foi oferecido um juro baixo, né, para subsídio destas construções. A primeira concessão ela falhou, né? A concessão foi para a empresa Aguiar, Viúva, Filhos e Companhia, em 1836. Né? Logo depois, não deu certo por problemas aí de instabilidade política na época dentro do Brasil. Em 1852, houve uma alteração da lei, né? Colocou-se os juros a 5% para incentivo dessa área, retirou-se, né, a mão de obra escrava para a produção de ferrovias, né? E também iniciou-se a desapropriação de terras, em 1852. E o Império traçou algumas cidades que ele queria que a ferrovia passasse, para que ele incentivasse. Ele queria, na prática, fazer um transporte seguro que alavancasse as cidades e que também pudesse transportar a família e os aristocratas, o alto governo do Império de forma segura e rápida, né? Porque através da terra poderiam haver vários ataques, né? A própria família, algum tipo de atentado. Então, eles viram que era uma forma de transporte rápida e segura, né? Ferrovia. E em 30 de abril de 1854, ocorreu aí a inauguração, né? A primeira viagem da baronesa no Brasil, né? O Irineu Evangelista, né, também chamado Barão de Mauá, fez a construção da primeira estrada de ferro, chamada Estrada de Ferro Petrópolis, né? Então, em 30 de abril, está chegando o dia, né? Inclusive se comemora o dia do ferroviário, fez a primeira viagem da baronesa, né, na estrada de ferro, né? Foram inicialmente 20 quilômetros, ela atingiu até 36 quilômetros por hora durante o percurso, né? Foi o pico de velocidade para ela. Lembrando que 36 quilômetros por hora, para a época, era muita coisa. Nós temos que entender que não havia carro, por exemplo, né? Enfim, foi se avançando no processo de construção. Em 1867, teve a construção aí da São Paulo Highway com James Brunels, né? E aí vou fazer uma pausa e ir para os Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, a construção da ferrovia, a expansão das ferrovias, ela iniciou em 1830, tá? Mas num modelo muito diferente, né? A primeira foi a Baltimore. Mas os Estados Unidos queriam utilizar aquela ferrovia de forma a fomentar a interiorização do país, tá? Ou seja, nas Américas, quando chegaram os europeus, eles chegaram na costa. Então, foi a área que se desenvolveu mais. Então, o pessoal ficou muito localizado na costa e era necessário adentrar para o país para ocupar as terras e manter o território. Lembrando que os Estados Unidos, nessa época, né, nós estamos falando ali século XIX, início do século XIX, ele tinha recém ganhado a sua independência da Inglaterra. Então, ele precisava interiorizar os Estados Unidos, os habitantes, para consolidar o território, né? Alguns ele conquistou por guerra de outras nações, né? Por exemplo,
a própria Inglaterra, tá? E outras ele comprou, né? Por exemplo, o Alasca, a Flórida, tá? Estavam aí na mão de Espanha e França. E ele precisava ocupar as terras para manter o território. E as ferrovias, elas foram conexões que permitiram o avanço em direção ao oeste, né? Nos Estados Unidos tem a marcha para o oeste, né? Que é a conquista da outra costa, né? A costa para o Oceano Pacífico. E ali foi se fazendo aquele fomento, aquele avanço, né? E aquele crescimento, aquele desenvolvimento dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele tinha uma questão de terra bem diferente do que temos até hoje no Brasil, né? No Brasil você tem a lei de terras que mais ou menos funciona da seguinte forma: se aquela terra não tem dono, ela pertence ao Estado, tá? Basicamente é isso. Nos Estados Unidos, como ele precisava de ocupação, ele permitia a entrega dessa terra de uma forma mais fácil para a iniciativa privada, porque ele precisava de gente. Então, a iniciativa privada ela foi tomando conta daquelas terras, né? Entendeu-se que a ferrovia, quando passava, o valor das terras crescia muito e eles precisavam escoar a produção agrária, a produção agrícola, né? Dentro do território e também para atingir os portos para enviar para outros países e para, enfim, no processo todo de verticalização daquela produção, né? E aí investiu-se em short lines, são ferrovias curtas, né? De média e baixa arrecadação, né? Nos Estados Unidos fez uma classificação em classe 1, classe 2, classe 3, né? Utilizando como fator a quantidade de renda daquela ferrovia, né? Quanto que ela conseguia de entrada. No Brasil, diferente disso, fez-se a divisão, né, após a sistematização da ferrovia, através de regionais, por regiões. Então, uma das primeiras formas de diferenciação dessa classificação entre Brasil e Estados Unidos é isso, né? No Brasil, dividiu-se por regiões, né, e teve esse controle, essa intervenção do Estado, ou seja, o Estado queria planejar a ferrovia para a iniciativa privada construir. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos seguiu o efeito oferta e demanda. E isso explica muito da nossa diferença, né? Estima-se que atualmente tem-se por volta de 30 mil quilômetros de ferrovia no Brasil, tá? E nos Estados Unidos, eles atingiram essa marca em 1858. Compara 22 com 1858. Então, essa é a nossa diferença de extensão férrea em relação aos Estados Unidos. Estados Unidos também avançou fazendo a integração com os demais países da América do Norte, né, com o Canadá e com o México, né? O México seguiu um modelo diferente, ruim, por isso que é o país ali que tem menos ferrovias, cerca de 15 mil quilômetros. O Canadá seguiu um modelo mais parecido, né? Tem essa classificação por geração de capital das ferrovias, tá? E esse aí é o início do que deu errado no Brasil, no México e em outros países, né? Apesar do México ter essa vantagem da ferrovia integrada com os Estados Unidos, que é uma fonte de renda muito boa. Avançando, em 1873, teve um decreto que iniciou a melhor fase de construção da ferrovia no Brasil, né? Esse decreto, na prática, ele oferecia subsídio para a construção de ferrovia, tá? Foi assim uma jogada que o governo imperial teve na época de forma a fomentar mesmo. E aí passamos de 1.000 quilômetros de ferrovia para 12 mil quilômetros de ferrovia, né? Um pouco mais de 1/3 do que temos hoje, né? Lembrando que o reinado ou o império do imperador Dom Pedro II terminou em 1889. Então, boa parte do que temos atualmente de ferrovia foi construído ainda sob gestão de Dom Pedro II, né? Desde a primeira ferrovia em 54. Né? Logo depois teve também Recife a São Francisco, né? A São Paulo Highway e várias outras ferrovias, né?
E o governo incentivou muito a construção de ferrovias no Nordeste, que era também para levar um pouquinho da produção de cana-de-açúcar e de banana naquela região ali, era muito grande, né? Então, nós atingimos esses 2.000 quilômetros de ferrovia em 1894. Em 1898, iniciou-se um processo de renegociação da dívida, né? 1898, com o ministro da Fazenda chamado Joaquim Murtinho. O pessoal da MRS vai ter uma boa lembrança aí, que é uma das ferrovias, uma das partes da ferrovia da MRS na linha do centro. Tem um pátio que é próximo dessa cidade, né? Tem o pátio Joaquim Murtinho. Joaquim Murtinho foi o ministro da Fazenda da época que tentou dar uma parada nos gastos públicos, né? Ele tentou ali algumas medidas mais voltadas ao liberalismo para tentar secar o Estado e segundo Delfim Neto, por exemplo, né, que também foi ministro da Fazenda, da Economia, ele tinha essa visão mais liberal de deixar o próprio mercado se regular, se corrigir, porque se ofereceu muito subsídio, né, se incentivou muito. Essa política intervencionista brasileira, ela é um problema desde sempre foi um problema, né? O Brasil quer planejar com o Estado e dar para a iniciativa privada construir e gastar dinheiro, né? E desde muito cedo no Brasil, né, ainda no período aí, no fim do Império, já tínhamos problema aí com a dívida grande, né? E aí, com esse endividamento de alguns liberais, né, alguns também ligados ao café, o Império, né, no Império não, né, no caso, nós já estávamos passando ali para o primeiro governo dos militares, né, ali na Primeira República. Começou-se um processo de estatização das ferrovias, né, devido ao alta dívida que eles estavam carregando e não conseguiam pagar, né? Em 1929, crise do café, e aí se encerrou aí a era dourada das ferrovias no Brasil, né? Nós tínhamos o transporte de café muito forte, focado nesse modal, e com a quebra desregulou tudo, desbalanceou e foi o fim da era de ouro da ferrovia no Brasil, né? Nós temos aí, em 1934, também algumas ações de incentivo que Getúlio Vargas fez para as ferrovias. Em 1940, né, lembrando que nós estávamos aí já no andamento da Segunda Guerra, Getúlio Vargas ele estava muito forte politicamente, ele fez várias medidas de estatização e de monopólio do Estado de alguns setores, né? E também estatizou, por exemplo, indústrias. E uma das áreas que ele estatizou, que ele trouxe para ele um monopólio, foram de boa parte das ferrovias, tá? Então, a partir desse momento, de 1940, Getúlio Vargas traz para o Estado o monopólio do direito da exploração das ferrovias, né? Avançando um pouco mais, nós temos o governo do Eurico Gaspar Dutra, né? Também teve o Plano SALT, incentivou rodovias e ferrovias, que aí houve também um pouco de crescimento. Em 1956, 14% da receita tributária do governo ia para cobrir déficit de ferrovia, né? E 1957, 30 de setembro, o Juscelino Kubitschek, JK, assina a criação da Rede Ferroviária Federal, famosa, o pessoal aí trabalhou, gostava muito, né? Era uma empresa que era ineficiente, tinha problemas de corrupção diversas, mas os funcionários tinham algo sentimental com essa empresa, né? Era uma empresa que trazia certo saudosismo, né? Tinha uma relação ali como se fosse um casamento, né? Eram 30 anos de trabalhos feitos, então a pessoa acabava se apegando muito sentimentalmente àquilo, né? Boa parte dos meus familiares, por exemplo, trabalharam na Rede Ferroviária Federal, né? Enfim. E aí o Getúlio Vargas, né? Todos nós estudamos naquela aula de história do ensino médio, ele criou uma política rodoviarista, né? Que veio ali de forma a focar no modal rodoviário. Por quê?
era interessante no momento para a economia do Brasil, né? Então, ele iria ganhar um pouco mais de capital político, né? Então, aquilo ali movimentava a economia, gerava emprego, trazia indústria, né? Toda aquela movimentação do modal rodoviário. E aí começou-se um grave desequilíbrio da ferrovia em relação à rodovia. Em 1960, nós tivemos o auge da ferrovia brasileira com um pouco mais de 38 mil quilômetros de ferrovia. Foi o auge, né? E daí para baixo nós tivemos uma queda, né? Iniciou-se em 64, né, já aí no século XX, o regime militar, né, que também foi, juntamente com a Rede Ferroviária Federal e outras empresas que também estavam sob domínio público, foi algo catastrófico de ineficiência e também de corrupção. Junto, né, com o governo do regime militar, juntamente com a liderança das estatais, né? Então, presidente, diretores e etc. Né? Mas destaca-se a construção de 2 grandes projetos. Um deles é a Ferrovia do Aço, né? Que é chamada Ferrovia dos 1000 Dias, né? Ela foi anunciada em 1973, né? E só entrou em operação em 89. Então, ela durou um pouco mais de 5.000 dias, né? Mas é uma ferrovia gigante, né? Conta com o tunelão, né? Que é um dos maiores túneis, é o maior túnel do Brasil, tá? Ferroviário. E atualmente ela é uma ferrovia aí a nível internacional, né? É o filé do que se tem na ferrovia no Brasil, está na Ferrovia do Aço, né? Também tem outros exemplos, né? Só para o pessoal não ficar chateado, não ficar com ciúme. Carajás, a Estrada de Ferro Vitória Minas também é muito boa, mas a Ferrovia do Aço eu tenho referência aqui como uma ferrovia a nível internacional, né? Ela está atualmente sob concessão e operação da MRS Logística, né? Em 1985, né, teve-se a construção, né, na verdade a inauguração da Estrada de Ferro Carajás, né, juntamente com o plano de exploração do minério no projeto da Grande Carajás, tá? Ela foi anunciada em 82 e inaugurada em 85, ok? Veio fim do regime militar, né, e tivemos de relevância as ações do Collor. O Collor também fez algo aí que não é tão interessante, não é tão bom para a ferrovia, que ele criou-se um monopólio de não concorrência nas áreas próximas da ferrovia. Então, além de ser ineficiente, ninguém podia concorrer e nem solicitar. Então, ele criou ali como se fosse uma barreira para que se chegasse outras formas de competição para as ferrovias que estavam ali operando, né? A partir de 1996, nós tivemos aí o processo da primeira concessão, né, a privatização das ferrovias, e chegaram os players privados a operar no Brasil, né? Então temos aí MRS, VLI, que veio um pouco depois, né? Vale, Teresa Cristina, Transnordestina, né? E nós tínhamos aí a LL, atualmente a Rumo, né? E também as pequenas ferrovias, né? As ferrovias menores em pátios, né? Nós temos aí ferrovia dentro da CSN, dentro da Gerdau, nós temos a Alcoa, Jari, a Ferroeste, né? Que também é uma ferrovia de carga que está abaixo da iniciativa pública, né? Que é a ferrovia aí no estado do Paraná. Temos a MMX Mineração. Esses são os players atualmente aí. Então, ficou a cargo da iniciativa pública construir e conceder ferrovias e a iniciativa privada recebia a concessão e operava. Esse modelo ele perdurou aí e é o que se tem até 2021. 2021 chega o ponto principal do nosso assunto, né? O suco, né? O filé do nosso assunto, que é o novo marco legal, né? Entendeu-se, né, pela classe política a necessidade da desregulamentação, desburocratização do setor ferroviário, e houve a proposta da PLS 261 de 2018, né, de redação do senador José Serra, né, e de apresentação do Jean Paul, né.
E só que ele ficou muito parado, ele teve muito embargo dentro das casas legislativas, né? Ele estava dentro do plano de metas econômicas do governo atual quando, né, iniciou-se a gestão, né? Mas como ele não conseguiu um bom avanço, né, o presidente Jair Messias Bolsonaro ele apresentou a medida provisória 1065 de 2021, foi assinado em 2 de nove de 2021 e lançou juntamente o programa chamado Programa Pró-Trilhos, né? Que é a mudança desse modelo que nós tínhamos, né? Desde lá do início da ferrovia, onde o governo fazia a intervenção planejando a ferrovia e dando para a iniciativa privada construir, passando pela era dos subsídios de forma não controlada. Tivemos aí o primeiro processo de estatização no início ali do século XX e depois a criação da rede ferroviária, onde se criou uma rede de fato, né, uma rede estratégica articulada, né? Depois também das concessões, das privatizações de 96, que também estava com as ferrovias sobre propriedade do Estado. E a partir desse momento, a iniciativa privada ela tem a possibilidade de construir a ferrovia dela. Ela só tem que fazer uma solicitação. Ela solicita ao Estado a construção dessa ferrovia, o Estado diz sim ou não. Esse é um dos pontos de alteração do novo marco legal. Tá? Então, o Estado, né, principalmente através dos técnicos da Valec, eles fazem a análise daquela proposta, né? Dizem sim e não. É feita a autorização através do Ministério da Infraestrutura e, a partir daí, a ANTT faz ali o acompanhamento, a fiscalização, a observação do andamento, né, como um órgão regulador, né? Até o momento, após a assinatura dessa medida provisória, né, também depois foi aprovada a legislação, então ele já saiu da medida provisória e já virou uma legislação definitiva, né, esse novo marco legal. Houve aí mais de 80 solicitações de autorização e mais de 20 ferrovias autorizadas, né, após esse processo aí dessa alteração com o novo marco legal. Há algumas, aí que eu entro, há algumas projeções bem absurdas por parte de alguns órgãos, né? Eu vi uma projeção de até 2,6 milhões de novos empregos, né? Sendo que atualmente você tem por volta ali de 50 mil pessoas trabalhando diretamente na ferrovia e você consegue somar até 100, 120 mil se somar as diretas e indiretas, né? Somando aqueles parceiros, terceirizadas e todas as companhias que estão ali apoiando a ferrovia em si, né? Esse novo processo ele vai destravar, ele já está destravando, então estão chegando muitos investimentos, são bilhões e bilhões, né? Eu estou acompanhando boa parte desses projetos, né? Principalmente aqueles que eu vejo têm maior potencial, né? Estou apoiando alguns amigos empresários e assim nós vemos projetos muito bons, outros nem tanto, né? Não se vê muita justificativa, né? E aí a possibilidade do florescimento das short lines, né? Que são o quê? O que são short lines? Ferrovias de médio a pequena área de atuação, tá? Fugiu-se um pouquinho daquele conceito de short line, que é um conceito absorvido dos Estados Unidos e do Canadá, né? Que era por arrecadação das empresas, né? Não segue mais esse modelo. Atualmente, short line é o quê? São ferrovias pequenas que apoiam outras maiores, trechos turísticos, né? Operações turísticas e ferrovias que fazem parte da verticalização do processo de uma determinada empresa, tá? Então, basicamente, assim se define atualmente short lines, né? Fugiu-se daquele conceito de arrecadação
e seria ali a entrada, né, o ganho da empresa juntamente com a extensão de trecho, tá? Bom, e aí iniciou-se esse novo processo, mas nós temos que ter um pouco de cautela, né, principalmente com a questão financeira, buscando o que tivemos lá atrás, né, no Brasil, do excesso de subsídio, de empréstimo de dinheiro, né, a juro baixo, porque nós podemos, de certa forma, repetir aqueles mesmos erros que em algum momento tivemos lá atrás, né, de superendividamento pela não justificativa daquela operação, né? Como eu disse no início, né, da palestra aqui do nosso bate-papo, ferrovia é transportar algo do ponto A até o ponto B, né? Só que nesse meio aí, você tem que ter uma série de fatores ali para justificar a criação de uma ferrovia, né? Por exemplo, qual produto que vai ser transportado? Qual que vai ser a tecnologia das locomotivas e dos vagões? Qual que é o seu time técnico? Quem que vai ser o seu investidor? Esse é uma das principais preocupações, porque, né, percebe-se que muitas ferrovias que não têm justificativa, elas vão buscar lá, por exemplo, no BNDES e em outros locais públicos, investimentos para aplicação na construção do seu trecho, né? E isso vai se justificar ou vai gerar um endividamento e o Estado vai ficar com o ônus dessa construção. E aí vai gerar aquele mesmo efeito lá do século XIX, né, do final do século XIX, que é aquele boom de crescimento, né, principalmente a partir de 1873, e depois, no final do século XIX, né, em 98, teve que renegociar e estatizar. O Estado trouxe de volta a ferrovia, que foi construída por iniciativa pública, porque o pessoal se endividou na construção e não conseguiu pagar, não conseguiu manter aquilo, né? Então, são algumas formas, alguns erros, alguns modelos que já deram errado no passado e que a gente não pode repetir, né? O que tem que ser seguido é o efeito, né? Oferta, demanda. Esse daí não tem erro. Foi assim que cresceu a ferrovia norte-americana, é assim que o mercado acontece de forma mais livre, de forma mais solta, e onde os processos se justificam. Por exemplo, uma das políticas desenvolvimentistas do JK fez um crescimento muito grande da rodovia e desbalanceou a matriz de transporte, atrapalhando a ferrovia. Mas isso pode acontecer no efeito reverso, né? Pode ser que, de alguma forma, crie-se endividamento e desbalanceamento dessa matriz de transporte. Não estou dizendo que seja algo ruim a medida provisória, vejo com bons olhos, acredito que vai destravar a economia, vai, enfim, acontecer tudo legal, mas tem que ter cautela nas autorizações, porque quando o gestor principal ali, o CEO da ferrovia, né, o presidente da ferrovia, vai ter a carta de autorização do Ministério da Infraestrutura, ele vai buscar o crédito, a menos que ele já tenha algum capital, né? Mas nós sabemos que a implantação de uma ferrovia é algo extremamente custoso, né? Então, via de regra, o pessoal não está preparado para uma construção, né? Então, ele vai buscar capital. E, assim, em tese, para o governo, quanto mais se autorizar novas ferrovias, melhor é politicamente, né? Não estou dizendo que o governo vá fazer isso, né? Eu estou dizendo que é conveniente politicamente fazer isso. E por isso que tem que ser visto com cautela, né? Já temos aí mais de 20 autorizações e aí tem que acompanhar esse processo para ver o que vai acontecer. Tem acompanhado alguns projetos dentro do estado de Minas Gerais, né? Juntamente com o Gerson, né? Juntamente com o Mori, e são projetos bons que se justificam, né? Mas nem todos. Uma das partes boas que vai ser interessante para a aplicação desses novos modelos é na escoação da safra, né? Do Centro-Oeste, principalmente.
porque, enfim, você liga o noticiário hoje, né, você vai ver a quantidade de caminhões que estão ali, principalmente passando pelo estado de São Paulo, para tentar acessar o Porto de Santos, criando ali engarrafamento, acidentes e uma série de transtornos dentro ali daquela conexão, né? Lembrando aí que o Porto de Santos, né, ele é o porto aí que conta com o maior nível aí de recebimento de cargas para essa área de soja, de agricultura dentro do Brasil, né? Então ele é referência para isso. Atualmente ele recebe, né, o maior player que faz o transporte da soja, que é a Rumo Logística, né, que é a ferrovia com maior extensão, né, o maior cliente atualmente também de fornecedores, né? Basicamente, nós temos atualmente esses dois grandes fluxos de carga. É o fluxo da soja, tá fazendo ali um corredor horizontal. Nós temos o fluxo do minério, né? O fluxo do minério, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Temos em Carajás também. E o da soja vai centro-oeste, um pedacinho do sudeste também, em direção ao Porto de Santos. Tem algumas conexões, alguns transportes de carga geral, produto siderúrgico, mas os dois maiores fluxos de transporte no Brasil são esses: minério, soja, né? Vamos falar aqui produto agrícola, mas na prática a soja representa aí a maior fatia. A perspectiva é boa, como eu já disse, proposta de muitos novos empregos. Não acredito que seja 2,6 milhões. Alguém está com uma visão muito otimista ou de alguma forma influenciada, né? Eu vi até o governo estadual de alguns dos estados do Centro-Oeste falando que só no estado vão se criar 400 mil novos empregos. E assim, é algo assim, não é isso que vai acontecer, pelo menos não nos próximos 5 a 10 anos, tá? O efeito final dessa medida provisória a gente vai colher entre 5 a 10 anos. Vai começar a ficar bom daqui a 3 anos, mas o bom mesmo, o filé de 5 a 10 anos que a gente vai colher, que a gente vai coletar de resultado efetivo da construção, né? Isso eu digo operacionalmente, tá? Porque, lógico, a partir do momento que houve a assinatura, a economia já começou a girar, tá? Então, impacto econômico no Brasil já tem desde a assinatura. Mas eu estou falando assim de operação de fato, de questão logística de fato, de redução de custo Brasil de fato, 5 a 10 anos, essa é a projeção que eu faço, né? Eu também, juntamente com outros amigos que trabalham aí nessa área, né? Eu vi até um estudo da Conab, né, falando sobre o aumento do combustível com o impacto que a guerra está tendo ali, né, com o petróleo russo, né, com os embargos, com todo aquele problema advindo da guerra, ele está impactando diretamente no custo do óleo diesel, né? Então, a estimativa da Conab é de um aumento de até 118% no custo de transporte para escoamento da safra, né? E assim, muito se explica pela ineficiência energética comparando rodovia e ferrovia, tá? Então, quanto mais se investir em ferrovia, melhor assim, a eficiência energética, cai o custo do Brasil, cai o preço da soja, facilita-se e o Brasil avança, né? O país anda, de fato. Enfim, então, basicamente é isso. Nós temos aí uma safra que será cada vez mais crescente e nós precisamos aí de ferrovia para transportar, para fazer com que o nosso agronegócio chegue na costa ou chegue em outras áreas em que ele vai receber algum tipo de trabalho, de industrialização, para chegar ao seu cliente final, né? E esse é o momento de acreditar, né? Eu acredito que esse passo ele foi extremamente importante. Ele destravou, são bilhões de investimentos chegando, empregos, e para vocês que, na maioria, estão em processo de graduação em engenharia, né, que acredito que seja a maioria dos que estão aqui hoje, é a hora de se qualificar,
para ocupar os postos de trabalho que estão chegando, né? A gente sabe que todo estudante ele quer saber assim, onde que eu vou trabalhar depois que eu formar, né? Então, essa é a oportunidade, é agora que tem que haver capacitação para chegar lá na frente e colher o fruto disso, que está sendo feito hoje, né? E vão abrir vagas boas dentro do mercado ferroviário, né? Vão abrir vagas para CEO, presidente das empresas, né? Diretoria, gerência, né? Porque o que se tem hoje de profissional da ferrovia não vai dar conta de ocupar todas essas áreas. Então, vai abrir muita vaga de comando, muita vaga de gerência, coordenação, diretoria, né? Já tem bastante, assim, nem se começou ainda o processo de fato aí, já tem gente trabalhando em prol disso, né? Só um ponto que eu deixei de fora, só para a gente finalizar, nós estamos atingindo aqui quase 1 hora, aí eu vou abrir para o pessoal que quiser se manifestar. Também se iniciou, né, o processo de autorização com o direito de passagem, né? Quebra também um pouquinho do monopólio da concessão, né? Por exemplo, você tem a ferrovia que está ali operando naquela determinada malha e, enquanto ela está operando, o monopólio da utilização daquele bem que pertence ao Estado é dela. Com a emissão do direito de passagem, uma ferrovia de uma outra empresa vai poder, né, logicamente, estando dentro dos padrões operacionais, bitola, sinalização, controle de tráfego, né, ele vai poder trafegar com o seu trem, né, inteiro dentro da ferrovia e atingir os mesmos portos que aquela ferrovia original atinge, né? Então, eu estou curioso para saber como que o mercado, como que os atuais players vão se comportar frente a essas autorizações de direito de passagem, né? Nós temos atualmente 2 grandes players, né? Nós citamos aqui o nome de alguns, mas nós temos 2 grandes que são Rumo e Vale, né? Rumo, a ferrovia com maior extensão no Brasil, e a Vale, né, que tem a ferrovia própria, né, fazendo a verticalização da cadeia dela, e ela também é a maior acionária, né, direta e indiretamente na MRS Logística, né? Se não foi a maior, está dentro das maiores, juntamente com as siderúrgicas. Então, a Vale tem um poder de influência gigantesco, apesar de ser uma empresa diferente dentro da MRS Logística, e a VLI também está dentro do grupo de influência da Vale. Então, na prática, no Brasil, nós temos 2 grandes players, que é a Vale e a Rumo, né? Que funcionam em 2 eixos diferentes. Vale no eixo de minério, Rumo no eixo de no eixo agro, né? Soja, agrícolas, enfim. Tá certo? Finalizo por aqui, tá? Ainda tenho algumas colocações a fazer aqui para finalizar, mas vou abrir aí para o pessoal que quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, alguma correção, alguma indignação. O Jefferson está por aí? Tô sim, tô sim. Gostaria de agradecer aí até aqui. Foi muito bom. De verdade, conteúdo bastante claro, bem explicado. Pôde enriquecer bastante mesmo toda a explanação que você fez. Eu queria também complementar, gente, que foi enviado ao longo aí da palestra feita pelo Lucas algumas mensagens no chat, principalmente a última agora que eu enviei, que é o link do nosso formulário. Então, é muito importante que vocês façam a resposta desse questionário, porque através dessa resposta a gente vai estar enviando aí um certificado de participação da palestra posteriormente no e-mail de vocês dentro de alguns dias. Aqui no chat, Lucas, não teve nenhuma pergunta, mas se os participantes aqui, né, os ouvintes, tiverem alguma colocação para ser feita, acho que o momento é agora. Aí o pessoal pode ficar à vontade, ou para escrever no chat, ou para abrir o microfone. E vale ressaltar que é muito importante quando vocês se comunicam, galera, porque aí o evento fica mais fluido, fica mais legal também.
Vamos esperar um pouquinho o pessoal escrever ou falar aí, aguardando um pouquinho. Boa, vamos sim. O Evaldo levantou a mãozinha. Você está conseguindo falar, Evaldo? O Bruno falou que está escrevendo aqui no chat. Muito bom ver a galera participativa. Foi um conteúdo muito legal. Abriu aí muitos horizontes para nós, principalmente a gente que está, né, ainda na graduação, ainda está vendo material mais acadêmico, muito teórico. É bom saber dessas novas oportunidades aí que vão surgindo no mercado de trabalho. Chegou a primeira pergunta aqui, ela foi feita pelo Igor da Silva Pereira. A pergunta é o seguinte, Lucas: a Ferrovia do Diabo, fala um pouco sobre ela. Uma ferrovia que seria boa ser ativada por conta que fica em Rondônia, ia ser uma ótima ligação. A chamada aí Ferrovia do Diabo, ela é uma ferrovia que ela foi praticamente abandonada há bastante tempo, né? O que se tem agora é a utilização turística dela, né? Mas, como eu disse, ferrovia é conectar o ponto A no ponto B. Fazendo um estudo lá da área, nós não vemos tanta justificativa para a reativação operacional daquele trecho, tá? Eu conheço algumas pessoas, alguns grupos que estão tentando fazer a reativação daquele trecho com finalidade turística, tá? E é interessante, porque a área de extensão daquela ferrovia fica no meio da mata, né? Então, se poderia tanto fazer um turismo de ferroviário, de fato, de memória ferroviária, né? Com alguns museus, alguns trabalhos nesse sentido, tanto fazer um ecoturismo, né? Ligando ali a chalés, esse tipo de coisa. Mas não vejo nenhum projeto que esteja em andamento bom. Por hora, tem um grupo de ferroviários aposentados, alguns entusiastas, que estão tentando remontar o trecho ali, mas ainda está bem embrionário o que eles estão fazendo. O que está sendo feito é algo bem amador, né? Eles têm um alto de linha que fica trafegando lá para algum trecho que ainda dá para andar. E, enfim, mas é isso, tá? E chegou uma outra pergunta aqui, na verdade, duas perguntas do Rafael Macedo. Eu vou ler aqui a primeira que ele mandou, porque eu acho que linka um pouco aí com a pergunta que foi feita do Igor. O Rafael disse o seguinte: ao longo dos anos, houve um desmonte no transporte de passageiros. Com essa expansão do setor, através de novas outorgas e concessões, propostas de PPP, você enxerga um desenvolvimento dessa modalidade de transporte? Claro, claro. Vamos lá. A pergunta que sempre vem, que é a pergunta do transporte passageiro. Essa pergunta aí é onde que eu estou na fila do pão tem essa pergunta. O transporte passageiro, ele é um problema, porque ele é difícil para obter renda, né? O valor do ticket, da passagem do trem, ela é muito difícil para pagar o custo de operação e implantação de uma ferrovia. Então, é muito difícil de você fazer um trecho ferroviário de passageiros que se justifique. O que você pode fazer é modelos mistos, como tem na Estrada de Ferro Vitória-Minas, na Estrada de Ferro Carajás, tá? Nesse modelo misto. Mas é lógico que a carga sempre será a preferência da ferrovia, porque gera lucro, gera receita, gera entrada de capital. E aí é isso. O preço, né, o que se chama ali de receita acessória, que é o custo do ticket de entrada, ele é difícil de você fazer a manutenção. Por isso que muitas das vezes você aplica transporte de passageiros em áreas com alta densidade demográfica, como, por exemplo, o metrô das capitais. Tem o trem também de São Paulo, né, a CPTM. Tem o trem do Rio, que é a Supervia, fora os metrôs de ambas as cidades. Temos aí o metrô do Nordeste, o metrô de Fortaleza. Temos o VLT de Fortaleza. Enfim, o Fred, enquanto eu estava falando, ele chegou a complementar alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Tem aqui em Tiradentes também. O Fred, em Tiradentes é um trecho turístico, tá?
tem também Mariana, Ouro Preto, tá? Mas isso é trecho turístico, não é trecho de operação de passageiros, tá bem? E tem essa diferenciação, tá? Lembrando que conceitua-se short line operações turísticas, tá? Basicamente isso. Alguém complementou mais aqui? Beleza. Pode passar para a próxima, eu acho. A outra pergunta muito interessante também vem do Rafael, e aí eu faço até das palavras do Rafael as minhas também. Ele disse o seguinte: Lucas, atualmente, quais são as suas perspectivas para o crescimento na divulgação e troca de conhecimento dentro do setor ferroviário e qual é o tipo de profissional que a ferrovia vem buscando atualmente? Deixa eu só fazer um complemento da resposta anterior, que eu acabei comendo mosca. Uma das ferramentas que muitas das empresas de transporte de passageiros, transporte ferroviário de passageiros estão utilizando é a receita não acessória, que é, por exemplo, transformar cada estação em um shopping, né? Nos shoppings tradicionais, nós temos andares, né? Tem o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, enfim, não sei se tem quarto, alguns deve ter, enfim. Dentro de um sistema, por exemplo, de um metrô, cada estação ela pode representar uma base, como se fosse um shopping, né? Então, ao invés de você ter esse shopping horizontal, em andares, você tem um shopping vertical. Perdão, em vez de você ter um shopping vertical em andares, você tem um shopping horizontal. Cada estação sendo como se fosse um andar do shopping, né? Isso aí ajuda a trazer receita para dentro da ferrovia, que não é uma receita de ticket somente. Por exemplo, a pessoa sai dali da estação central, por exemplo, no Rio, tem acesso, por exemplo, à loja do Flamengo, compra uma camisa, aquela receita, né, tem as vários direcionamentos, mas parte daquilo vai direto para o cofre do metrô. Então, isso é muito interessante. Tem algumas boas ideias também que estão surgindo ali dentro do Metrô Rio, né? Você tem ali uma inovação nessa área de marketplace para celular, né? Mostrando para o passageiro como que ele pode utilizar o metrô não somente como uma forma de transporte, mas também como um ponto comercial, um ponto de encontro, né? Enfim, e aí é isso. Vamos voltar para a pergunta do Rafael. Tem como você fazer de novo, por gentileza? Tem sim. Ele perguntou basicamente como que atualmente, né, é feito essa troca e essa divulgação de conhecimento dentro do setor ferroviário e qual é o tipo de profissional que está sendo mirado aí pelas ferrovias, né, atualmente. Eu vou só complementar com a pergunta feita também pelo Vandenilton Silva, que foi qual é um curso aí de especialização na área de ferrovia que você indica. Acho que as duas perguntas se complementam. Vamos lá, então. Vamos primeiro para a do Rafael, para a gente seguir a escadinha. Troca de conhecimento em ferrovia é algo muito difícil, né? E eu, modéstia à parte, eu sou um cara que dei início à divulgação do conteúdo ferroviário na internet, né? De forma mais direta, de forma mais ampla. A minha empresa, o Brasil Ferroviário, surgindo em 2015, eu criei boa parte, logicamente, buscando referências de autores, né? Tem o Brina, tem o Rosa, tem vários autores, né? Tem o Teles, o Rui. Eu peguei e comecei a sistematizar isso dentro do meu site, o Brasil Ferroviário, e comecei a criar referência, criar bibliografia dentro da internet para a ferrovia, porque antes não tinha isso. O conhecimento sobre ferrovia ele estava dentro das empresas. Por exemplo, você tinha Rumo, na época, você já tinha Rumo. Você tinha Rumo, você tinha a escola da Rumo. Então, a Rumo pegava o conhecimento dela e ensinava para o profissional dela. MRS também, tinha um profissional dela, principalmente no Senai, né? Em Juiz de Fora tem o Senai José Fagundes Neto, que é uma referência da MRS em formação de ferroviários, né? É o chamado Senai do Mergulhão, em Juiz de Fora.
Mas eu fui, assim, eu me considero o principal agente desvinculador de conhecimento entre ferrovia e o público, né? Porque, na minha visão, o público ele tem que ter acesso ao conhecimento, não só estando dentro de uma ferrovia. Eu busquei trazer para o mercado, entregar para o mercado a ferrovia como uma ciência, uma área de estudo, e não somente para estar ali dentro de um curral de uma empresa, entendeu? Ou de uma instituição, né? Por exemplo, sempre houve instituições que ensinavam ferrovia, por exemplo, Senai é uma escola histórica, né? Mas acabou sendo utilizado muito por essas ferrovias para disseminar o conteúdo, né? E aí temos também agora um boom de pós-graduações, né? Várias pós-graduações aí que também estão trazendo a ferrovia como ciência, uma área de estudo, e não uma área de uma empresa, e não um conteúdo de uma empresa. Conhecimento sobre ferrovia, ele não pode ser um conhecimento privado que esteja entre muros, ele tem que ser um conhecimento disponível a todos. Por isso que eu trago para a internet mesmo, eu gravo vídeo dando aula mesmo, porque nada está na política que antes não esteja na literatura, né, por escrito, né? E é assim que eu trabalho. Ganhar culturalmente para depois passar aquele conhecimento para a área política, criar-se aí políticas de forma a fomentar a ferrovia um crescimento sustentável, né? Que seja economicamente sustentável para não entrar no ciclo de endividamento e ambientalmente, né, ou ecologicamente, seria o mais correto, sustentável. Tá bom? Profissional com a ferrovia mais busca profissional com vontade de trabalhar. Esse é o principal, né? E aí vai depender da área que a pessoa quer ingressar, né? Por exemplo, para as áreas operacionais, geralmente se exige ensino médio, né? Já é o suficiente. Área de manutenção, via de regra, o ensino técnico ou profissionalizante. E aí, quando você pega as áreas administrativas, áreas financeiras, RH, você precisa de um curso superior, uma pós-graduação. Tá bem? Perfeito. Aí, Tem a pergunta da especialização, né? Assim, eu indico, para quem já tem curso superior, a pós-graduação da IPOS. É uma instituição que eu indico como uma instituição de qualidade, tá bom? Mas existem outras, tá? Então, é um mercado que tá acontecendo, tá bom? O Brasil Ferroviário, que é a minha empresa, ele também tem os cursos de formação, mas são profissionalizantes livres, né? Então, a gente traz uma formação profissionalizante para a pessoa, ok? E, basicamente, é isso, tá? Eu acho que já ficou respondido, né, Jefferson? ficou assim, perfeito. Muito Tá. boa a sua colocação, Lucas. A gente tem uma outra pergunta aqui, bastante interessante também, do Bruno. Eu não vou ser ousado ao ponto de falar o sobrenome dele aqui, para não passar uma vergonha em público. Mas a pergunta é o seguinte: ele primeiro te sauda, né, com uma boa noite, elogia sua palestra, te parabeniza e coloca a dúvida no seguinte ponto. Uma dúvida: no novo regime de autorizações, as empresas constroem a linha para atender a determinado fluxo de carga, principalmente de commodities, para exportação. Num cenário de incertezas e dado o histórico de mudanças de ciclos econômicos do Brasil, não seria interessante uma política de unificação das bitolas ferroviárias do Brasil para que possamos ter um maior fluxo interno de mercadorias, principalmente de containers? Então, vamos lá. É o Bruno, né? O Bruno, a situação é a seguinte: diferença de bitola não é uma coisa do Brasil, né? A bitola, para quem não sabe, é como se fosse uma identidade operacional da ferrovia. É a distância ali entre as faces internas, em determinada altura, entre dois trilhos. Isso aí pode determinar muita coisa. A estabilidade do trem, que vai determinar a velocidade, raio de curva e tudo isso, tá? O Brasil ele chegou a ter até 21 bitolas diferentes, né? Um crescimento desordenado, né? Atualmente, trabalha-se com duas bitolas aí referentes, que é a bitola larga, né, que é 1,60, e a bitola métrica de 1 metro. Tá? Há uma lei no Brasil que obriga a construção em bitola larga. Tá? Então, já há uma lei, toda ferrovia que seja construída nova, seja construído em bitola larga.
Estão acontecendo algumas exceções. Por exemplo, uma determinada ferrovia que tem bitola métrica foi autorizada a estender o seu trecho em bitola métrica. Mas também aí não tem o que fazer, né? É o óbvio. Mas já há uma lei que faz isso, né? A Argentina, por exemplo, tem 3 bitolas diferentes, né? Eles têm uma malha um pouquinho maior que a nossa, aproximadamente 38 mil quilômetros. Europa, eles estão tentando padronizar a bitola para integrar todo o continente, né? Numa mesma bitola, numa mesma numeração padrão para vagão, um mesmo tipo de controle de tráfego para tentar organizar tudo. Isso facilita principalmente a automatização, né? A chamada Ferrovia 4.0. E aí eu acho que é isso, né? Sobre a questão dos containers. No Brasil, o transporte container por ferrovia ainda representa uma margem bem pequena, né? O que nós temos aí de grande é o commodity, né? Minério de ferro e a soja, tá? Tem um problema que é esse negócio de obrigar a iniciativa privada a fazer algo. Assim, tem a parte boa, a parte ruim. A parte boa, você faz um sistema integrado, uma rede, né, que você consegue fazer essa integração, como você mesmo disse, tá? Levar uma carga do ponto A ao ponto B em todo o território, sendo uma única bitola. Mas você encosta no problema do Estado estar planejando novamente a construção de ferrovia. Já deu errado isso no passado, entendeu? Então, eu acho que o correto é deixar o efeito oferta e demanda, conforme ocorreu nos Estados Unidos, conforme ocorreu no Canadá, nos países desenvolvidos, porque é dessa forma que a ferrovia deu certo. Sempre quando se fez intervenções do Estado, em algum momento falhou, deu errado, né? Logicamente, o Estado tem que ter esse poder fiscalizador, esse poder de controle, né? Mas ele não pode nem ter um monopólio da construção, como sempre se teve, nem o monopólio do planejamento, né? Como foi feito desde quando se começou a ferrovia no Brasil. Muito bom. Acho que você respondeu muito bem também a pergunta feita pelo Bruno, Lucas. E aí surgiram aqui 3 perguntas feitas pelo Evaldo, pelo Vandenilton novamente e pelo Paulo Sérgio. Eu acho, né, na minha opinião, que a pergunta aqui feita pelo Evaldo, você já respondeu, ele disse, né, ele já fez um curso técnico de logística, gostaria de saber qual curso você poderia indicar para que ele tivesse um maior conhecimento na área. E aí você apresentou uma instituição de pós-graduação que você recomenda, falou um pouquinho também sobre a sua empresa, o Brasil Ferroviário, como pode ajudá-lo, né? Imagino que é uma resposta que complementa a pergunta dele, certo? Ele é técnico, né? Ele é técnico. Não fazer pós-graduação, não. Faz um curso de operação ferroviária comigo. Entra no site do Brasil Ferroviário e compra o curso. Essa é a minha dica. Beleza. Aí o Vandenilton perguntou o custo de uma implantação de ferrovia no Brasil e por que ele é muito maior ou não comparado com implantações geradas nos Estados Unidos, por exemplo, e aí quais são as causas. Eu acho que também vai um pouco de encontro com essa última resposta que você deu, ou não? Então, isso aí varia muito por uma série de questões, né? Via de regra, o preço do minério de ferro, do aço, ele é controlado muito no dólar, né? Na base do dólar. Estados Unidos tem uma facilidade logística para a construção, para a implantação de ferrovias. No Brasil, nós temos aí a taxa de juros de impostos altíssimas, que impulsiona o preço da implantação de ferrovia muito acima, né? A ferrovia já é um modal que tem um custo de implantação alto, já é natural do modal isso, né? Ele precisa de uma preparação muito maior para fazer a implantação, para ele se tornar operacional, tem que se fazer, né? É um processo longo, né? Primeiro, você precisa de fazer desmatamento, desapropriação, preparação do terreno, preparação da infra, ver até posição do sol, né? Índice de chuvas, enfim, altitude, abertura de caminho, consolidação de solos, né? A preparação da infra. Aí você começa a implantar a super, depois tem que fazer
a questão geométrica da via, implantação de sinalização, implantação de controle de tráfego, treinamento de profissional. Então, todo o processo da ferrovia ele é muito demorado e custoso. Já é natural do próprio transporte. Rodovia, não. Rodovia, você põe em estrada de terra aqui, o caminhão passa. Desde que não tenha lama, o caminhão passa naturalmente. Se tiver lama, ele tem um problema maior. Mas ferrovia, não. Ele precisa de um cuidado mais especial. Tá bem? Isso aí. Beleza. Aí, galera, eu vou ler aqui as últimas perguntas que estão no chat, mas eu vou pedir aí, com pesar no coração, que vocês não fiquem mais mandando perguntas, só para a gente não estender muito também o nosso tempo aqui que a gente tinha combinado com o Lucas, com os outros membros aqui do nosso núcleo, ok? Tem uma pergunta aqui feita pelo Paulo Sérgio, que seria: por que o Brasil não investe em ferrovias e por que deveria investir? Só que lá embaixo, ele reformulou essa pergunta dele, então já vou ler a reformulação, porque aí eu acho que responde a pergunta dele de uma forma mais dinâmica. Ele falou: boa noite, só reformulando minha pergunta. Um transporte menos poluente poderia impulsionar a infraestrutura brasileira e reduzir os gargalos logísticos do Brasil. Então, por que as ferrovias que, na teoria, trariam tais benefícios não decolam no Brasil, no país? Então, o primeiro ponto é o seguinte: a partir desse momento, a partir do novo marco legal das ferrovias, isso vai mudar, tá? Mas o que tínhamos antes era o monopólio da construção na mão do Estado através da Valec, né? Então, o Estado construía e concedia a ferrovia. E o Estado, né, o Estado brasileiro é super quebrado, super endividado, né, desde lá do Joaquim Murtinho, né, do ministro da Fazenda. Toda a nossa palestra aqui nós estamos reforçando o quão é importante a ferrovia na questão logística para reduzir o custo do Brasil, os gargalos que nós temos, né? Então, assim, é de suma importância o investimento cada vez maior em ferrovia, mas é necessário, como eu já disse, um investimento consciente, né? Economicamente sustentável, ecologicamente sustentável, tá? E também socialmente sustentável, né? Enfim. Ótimo, muito bom, Lucas. Tem uma pergunta aqui que é de um membro aqui do nosso núcleo, o Hubert, inclusive é da nossa coordenação também de projetos e eventos. Ele fez a seguinte colocação: primeiramente, parabéns pela palestra, foi excelente. Gostaria de saber quais vantagens terão com a liberação de passagens em áreas com concessão. Bom, você tem primeiro a quebra do monopólio da utilização da empresa que tem a concessão do trecho. Você consegue também uma maior flexibilidade para a atuação de outras ferrovias naquela determinada malha. Por exemplo, vamos supor que você tem um trecho ferroviário que chega num determinado porto. E vamos supor que só tem um ramal ferroviário que atinge aquele porto. A empresa que tem concessão daquele ramal, ela vai ter um monopólio de acesso ao porto. A partir do momento que você institui o direito de passagem, você consegue permitir que outras companhias atravessem aquele trecho e acessem aquele porto. Essa é uma das vantagens do direito de passagem, né? Mas ele dá liberdade e quebra monopólio. E isso, via de regra, é sempre bom. Chique. Uma última pergunta aqui, ela veio do Edgar Gutierrez. Ele fez a seguinte colocação: gostaria de saber se, com o marco legal, surgirão oportunidades para instrutores de ferrovia em operação e manutenção. Claro que vai surgir, Edgar. O Edgar, ele também é sócio nosso, também da parte de instrução. Óbvio que vão surgir escolas, né? Só dentro do estado de Minas Gerais, eu estou acompanhando o processo de implantação de 3 escolas de ferrovias diferentes. Fora as já existentes dentro do estado, né? Fora as pós-graduações. Então, área para instrutor, para professor, é o que não vai faltar também, né? Além dos cargos de liderança. Por exemplo, numa instituição, você tem, sei lá, 10 instrutores, 20 instrutores, você tem um gerente técnico, você tem o gerente de atendimento, você tem a área pedagógica, você tem diretoria, você tem a área financeira, você tem a área de RH. Então, gira uma roda de empregos, uma roda financeira que se expande
e vai criando empregos como se fosse um efeito dominó. Lógico que isso tem um limite, tem uma área ali de fim, né? Tem uma barreira. Mas, com certeza, a perspectiva com o novo marco legal é de um crescimento exponencial das ferrovias e de vagas de emprego, consequentemente. Perfeito, Lucas, perfeito. No mais, gostaria aí de, né, agradecer toda a disponibilidade que você teve aí com o nosso núcleo, com o nosso programa. Agradecer também pelo preparo que você teve, cuidado também para fazer essa explanação. Foi muito legal mesmo a palestra que você concedeu para a gente. Agradecer também a participação de todas as pessoas que aqui estiveram durante aproximadamente aí 1h30, né? Ouvindo toda essa partilha de conhecimento, enviando perguntas, sendo uma palestra bastante intuitiva, bastante comunicativa. Acho que esse é o propósito mesmo aqui dos eventos que a gente faz no núcleo. E aí, no mais, é isso, deixar aberto aqui o espaço de fala para você poder concluir, Lucas, e se alguém do nosso núcleo também desejar fazer algum agradecimento, eu só reforço aqui a importância de responder ao nosso formulário lá de avaliação do evento. Eu vou enviar ele novamente no chat e vou pedir aí para quem não fez a resposta que façam, porque posteriormente, dentro de alguns dias, nosso núcleo irá enviar para vocês via e-mail o certificado de participação do evento. Ok, pessoal? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite. De bola. Meu áudio está aberto, tá, né? Oi? Está aberto, sim. Beleza. Pegar um pouquinho do pessoal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, Minas Gerais, como um todo, né? Nós tivemos aqui pessoas dentro do estado que, em algum momento, deixaram seu legado, marcaram a história. Eu conheço, né, mais historicamente, ligado à ferrovia, né? O pessoal de Juiz de Fora passa muito pelaquela rua que fica atrás do Parque Alfred. Tem a Santo Antônio, a de cima, Olegário Maciel, né? Só que o pessoal não sabe quem foi Olegário Maciel. Olegário Maciel foi um dos aliados de primeira hora do Getúlio Vargas. Ele chegou a ser também governador do estado e ele foi fiscal de obras. Ele foi consultor técnico da área de ferrovia dentro do período que ele teve dentro do ministério, né? Na época se chamava Ministério de Obras Públicas, né? De Viação e Obras Públicas. Outro nome também, Cristiano Ottoni, né? Foi presidente da Estrada de Ferro Dom Pedro II, né? Nós temos aí também o Joaquim Murtinho, que fica ali na área próxima, Lafayette, Congonhas, né? Ali no caminho para Ouro Branco, né? Cristiano Ottoni também. E aí eu deixo aos futuros engenheiros a seguinte mensagem, né? O que você vai deixar de legado da sua vida profissional, né? Crachá entra no peito, sai do peito, né? Uniforme entra no corpo, sai do corpo. Capacete entra na cabeça, sai da cabeça. Óculos de proteção, né? Protetor auricular. Aliança entra no dedo, sai do dedo. Mas o que é feito para se construir um legado? Nós citamos o nome de várias pessoas, né? Irineu Evangelista virou barão, Dom Pedro II, né? A própria baronesa, né? Esposa do barão, enfim, James Watts, James Brunles, Cristiano Ottoni, Olegário Maciel, enfim, tantos outros nomes, Getúlio Vargas, né, que assinou a fundação da Rede Ferroviária Federal. O que você está construindo para deixar o seu legado e não ser só mais uma pessoa que vai passar por aquela empresa, que vai passar por aquela companhia, né? Seu nome vai ser lembrado por algum grande feito, mesmo que seja negativo, mas qual o grande feito que você pretende proporcionar para a empresa, para a região, que vai
fazer com que você fique marcado na história daquela companhia, né? Ou você vai ser só mais um que vai passar por ali, vai colocar o crachá no peito e vai tirar o crachá do peito. Então, o meu conselho é que trabalhem pelo legado, trabalhem pela diferença que você vai fazer pela vida das pessoas, por um país, por uma instituição, por uma companhia, né? E não somente para cair aquele dinheirinho no final do mês, ir na churrascaria, enfim, e na pessoal aí de fora gosta da Chimarrão, da Potência do Sul, enfim, o que você vai deixar de fato, de legado para a sua sociedade, para a sua comunidade, para a sua empresa, né? Então, o meu último papo, conselho com o pessoal nessa palestra é isso, né? A maioria é estudante, né, de engenharia, futuros engenheiros, né? Ô Jefferson, só para finalizar, e aí eu já passo a palavra de volta para a gente encerrar, mandar só um abraço para pessoas que me ajudaram em parte da minha jornada até aqui, tá? Inclusive algumas delas estão aqui me assistindo. O tio Edmilson da Vale, Bruno Medeiros do Metrô, Jardel da Vale, o Fred da VLI, professor Sandro Bal do IF, a Michele, né, do núcleo de vocês, a Richelle, que já foi do núcleo também, né? Atualmente ela está lá no Nordeste, a Vanessa, o Rafael Macedo, que também está à frente de uma empresa júnior, né, que é a empresa Júnior Metro Ferroviária, o Denner, que foi meu aluno, agora se tornou um amigo, o Gerson, que é CEO do projeto Jumbo Trilhos, o Jonathan, da CH Vidon, que é também uma empresa de Juiz de Fora, o Wesley, de São Paulo, do Mackenzie, o Anderson Portes, da VLI, a Ana Lídia, que também foi aluna minha, o Alexandre Picciotto, de São Paulo, o professor Roberto Williams, né, que também está no projeto Jumbo Trilho, o professor Felipe, do IF, e o professor Dalton, do IF de São Paulo. Pessoal, agradeço a atenção e participação de todos. Agradeço também a Deus por nos conceder sabedoria, conhecimento e estarmos todos vivos e com saúde aqui, podendo compartilhar um momento especial nessa nossa noite de quinta-feira aí, né? Hoje é dia 7 de abril de 2022. Espero que vocês tenham conseguido captar bastante conhecimento aí com um pouquinho que eu sei sobre essa área de ferrovia, tá certo? Esqueci também de mandar um abraço para a Andréia, esposa do Bruno. Ademais, eu encerro a minha participação, passo a palavra de volta. Obrigado. Nós que agradecemos aí, mais uma vez, toda a disponibilidade aí, enfim. Pessoal, eu só esqueci de um detalhe. A quem, né, ainda estiver aqui presente, tiver disponibilidade, vamos todo mundo aí ligar a câmera para a gente poder registrar o momento da nossa palestra, tirar uma foto, colocar lá no nosso Instagram, divulgar para todo mundo a participação. No 3, hein? Pode ir, galera? Todo mundo ligou? Vamos lá, hein? Passa perfume, pintei o cabelo. 1, 2, 3 e... Aí, ficou top. Obrigadão, gente. Acho que a Fran, nossa coordenadora adjunta aqui do núcleo, também quer dar uma palavrinha com vocês. Vou passar a palavra para ela e aí ela encerra o evento para a gente, ok? Vai lá, Fran. Só quero agradecer mesmo pela participação de todos. Obrigada, Lucas. Obrigada, pessoal. Fiquem atentos nas nossas redes sociais. Temos muitos eventos bacanas, super, que agregam bastante. Inclusive, no dia 12, teremos uma próxima palestra sobre oratória. Então, fiquem ligadinhos. São sempre bem-vindos. A gente faz esses eventos para vocês mesmo. Então, no mais, muito obrigada. Boa noite. Bom restinho de semana, bom final de semana. E eu acho que é isso. Obrigada. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.